Vamos falar a verdade hoje? Olá, como vai você? Quero compartilhar contigo hoje uma mensagem a respeito da verdade. Em João 18, 37 ao 38 diz assim: Então lhe disse Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? O Evangelho segundo João ensina que a libertação acontece somente mediante o conhecimento da verdade. Uma vida completamente livre é uma vida que conhece e vive a verdade. Cabe a cada cristão, portanto, uma pergunta, assim como Pilatos perguntou a Jesus o que é a verdade. A resposta, na verdade, Jesus tinha dado anteriormente. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículos 5 ou 6. Jesus é a verdade. João testificou isso. Em João 1,17 fala assim: Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus é a única verdade, logo, nele reside toda a verdade. Em Cristo encontramos o modelo, a concepção exata, a expressão do que é a verdade, uma vez que nele Deus manifestou toda a verdade. Jesus é um modelo, pessoal, não se esquece disso. A palavra verdade é a tradução para o português do grego aletheia. Muitos acham que verdade significa um conjunto de doutrinas, mas esse significado está longe da ideia de aletheia, palavra que poderia ser traduzida com muito mais precisão por realidade. Ou seja, ela não se refere a um conjunto de doutrinas mentalmente aceitas, mas a uma esfera experimental. A verdade a qual Jesus se refere não é um conceito ou uma regra que precisamos conhecer mentalmente, mas uma realidade que devemos conhecer experimentalmente, ou seja, na prática. Muitos cristãos se empenham em adquirir conhecimento profundo de doutrinas, mas isso não vale nada se não houver a experiência prática da realidade do reino de Deus. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, em João 8, 31 ao 32, Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A tradução literal dessa afirmação ficaria assim: Se permanecerem na minha palavra, vocês serão realmente aletos, meus discípulos. Experimentarão a realidade e a realidade os libertará. A realidade é a esfera de governo de Deus, a esfera do Espírito, um reino invisível, mas real, que devemos experimentar. Somente a realidade desse reino é que pode nos transformar. Como podemos, em vista dessas coisas, saber se algo é verdadeiro e viver dentro dessa realidade de Deus? Sabemos que algo é verdadeiro quando funciona segundo a perspectiva do que a Bíblia diz. Tudo o que é fundamentado na verdade, na realidade, permanece. Tudo o que é fundamentado na mentira não dura muito tempo. Assim, sabendo que a verdade é a realidade de Deus, entendemos que, quando vivemos o que é verdadeiro,
vivemos a realidade daquilo que é perfeito, que funciona e que dura eternamente. Portanto, identificamos que algo é a verdade, quando funciona perfeitamente em curto, médio e longo prazos. Só o que vem de Deus pode, de fato, funcionar para produzir vida. O que vem do maligno é enganoso, mentiroso e não pode produzir mais do que uma capa de falsidade, que mais dia, menos dia, trará frustração, porque a vida de alguns cristãos frutifica em Deus e a de outros não. A resposta é simples, porque uns caminham na verdade e outros não. Uns caminham em Cristo e outros não. Viu só, meu irmão, minha irmã, tem que caminhar em Cristo. Cristo é a verdade. Quando algo em sua vida não está alinhado à palavra, é porque você não está caminhando naquilo que é verdadeiro. O que acontece quando em qualquer área não há resultados e progressos é que está fora da verdade, da realidade do reino de Deus. Entra ano e sai ano, muitos cristãos parecem estar presos em estagnação emocional e espiritual. O tempo passa e não há firmeza, solidez ou crescimento. Ainda aqueles que sofrem não de inércia, mas de uma terrível inconstância. Sua vida se tornou como uma montanha russa, cheia de altos e baixos. Não há firmeza porque esses indivíduos não estão caminhando na verdade. Se a casa não é construída sobre a rocha que é Cristo, a única verdade, ela está sobre a areia e não permanecerá. Salmos 119 e 160 diz assim: As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Tudo o que Deus diz permanece eternamente, porque é a verdade. A obra que realizarmos na terra só permanecerá se estiver fundamentada na verdade dos princípios estabelecidos por Deus. Você sabe qual que é o oposto da verdade, né? A mentira. Quando não conseguimos viver plenamente a verdade, acabamos nos tornando mentirosos, o que é um grande problema, pois o diabo é o pai da mentira. Muitas vezes, o hábito de mentir se enraiza em nós quando somos ainda crianças, até mesmo por meio de um sistema cultural ou familiar que ensina a viver com base em meias-verdades, omissões e dissimulações. Aprendemos que certas mentiras são permissíveis e inofensivas, enquanto outras não, ou seja, mentir sobre alguma coisa seria, na opinião de muitos, permitido, já sobre outras, não. Cuidado com isso. A mentira é ao contrário da verdade, e o pai da mentira é o diabo. Cuidado! Mas não existem mentiras inofensivas. Mentira é mentira. E todas têm procedência maligna. Precisamos tomar decisões radicais para andar na verdade e permitir a obra do Espírito Santo em nós. Essas decisões muitas vezes são difíceis e duras com o nosso ego, mas não a única forma de arrancarmos essas raízes de comportamento diabólico. Viu só? Eu vou falar uma mentirinha. Para com isso. Nada de mentira na tua vida. Só a verdade. Quando admitimos mentiras em nossa vida, nos tornamos amorais ou até mesmo imorais. A diluição da verdade e da moral e a aceitação de meias-verdades enfraquecem completamente o corpo de Cristo e o testemunho de Cristo dentro e fora da igreja. Viu só? Que triste, né?
Por muitas pessoas, a verdade é relativa. A questão é que não existe verdade relativa. Ou algo é verdade ou algo é mentira. Ou sim ou não. Não podemos nos alimentar das duas mesas. Quando mentimos, nos alimentamos da mesa do diabo e elegemos Satanás como nosso pai, pois está escrito: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Entenda, Deus não admite mistura. Ou você abraça a luz ou se afunda nas trevas. Não é possível que um cristão queira desenvolver sua salvação sem o conhecimento real e experimental da verdade que é a pessoa de Cristo. Certa vez, quando orava ao Pai para que guardasse seus discípulos, Jesus disse: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Viu só, meu irmão, minha irmã? A palavra do Senhor é a verdade. Aqui fica claro que há uma relação íntima entre a verdade e a santidade. Elas andam de mãos dadas, como irmãs. Não há santidade sem verdade. Se você deseja uma vida cristã que cresce, frutifica e amadurece, necessariamente precisa ser exposto, transformado e liberto pela verdade. Senhor, liberta aquele que está com mentira. Em nome de Jesus. Naquele em quem a verdade se mistura com a mentira, como um estilo de vida, o padrão de santidade de Cristo não se estabelece. Jesus disse: E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. João 17:19. O nosso país está repleto de políticos mentirosos. Não está nada de acordo com os planos de Deus o nosso país. Por isso que anda essa corrupção, essa vergonha no nosso país. Nosso país de terceiro mundo. Tem tantas riquezas esse país, mas devido à mentira, o pai da mentira é Satanás. Por isso que esse nosso país não segue em frente, não cresce, não tem crescimento. Que vergonha, né? Não tem compromisso com Deus o nosso país. Vive na mentira. Os políticos aqui, que são representantes do povo, mentem cada vez mais. Que vergonha o nosso país. E as coisas tendem a piorar cada vez mais. Aquele que deseja ser santificado deve submeter-se a tudo o que é verdadeiro. Somente a palavra pode nos santificar. Quando um santo anda na verdade, ele está espelhando a glória de Deus na terra. Só aqueles que se submetem a esse processo podem se transformar em verdadeiros embaixadores do reino de Cristo. Por causa dos sistemas malignos implantados em nossa mente, operam em nós maneiras de mentir que possuem a aparência de verdade. Por sabermos que é pecado mentir, criamos formas subliminares e sutis de aceitarmos a mentira e a falsidade em nossa vida. Vejamos algumas delas, para que estejamos atentos e precavidos contra sua ação e presença. A autojustificação. Esse tipo de mentira mascarada ocorre quando não queremos reconhecer nossos erros e por isso criamos muitas justificativas para o que fazemos. Porém, aquele que se justifica de tudo e não caminha segundo a justiça de Deus, mas segundo a própria justiça, ainda na mentira. Anda na mentira. A pessoa que nunca olha para si mesma e para o seu pecado diante de inúmeras situações tem uma reação natural de criticar e julgar quem ela puder ao seu redor, uma vez que jamais encontra nela mesma fonte de problema algum.
O problema está sempre nos outros, que na verdade está na própria pessoa. O excesso de desculpas e argumentos é, na verdade, uma tentativa de mascarar e fugir da própria culpa. Lembra do Adão? Quando Jesus perguntou, ei, por que vocês estão aí se escondendo? Ele falou, que perguntou se eles tinham comido do fruto proibido, e o Adão, foi a mulher, foi a mulher. Brincadeira? Já quis se auto-justificar pelo erro dele. Geralmente, quem muito se justifica nunca se arrependeu. E mais, acaba sempre criticando e julgando os outros. A palavra de Deus já ensina que aquele que diz que em si mesmo não há pecado está mentindo. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. 1 de João 1,8. Portanto, devemos avaliar nosso comportamento e fazer uma retrospectiva de nossas reações diante das situações em que cometemos erros ou pecamos contra alguém. Será que você faz isso? Você se justifica, procura jogar a culpa sobre os outros ou admite seus erros e toma as devidas atitudes de arrependimento e pedido de perdão, como a palavra ensina? Será que a justificação e a crítica têm sido a marca do seu comportamento atual? Não permita que o orgulho aparte você da graça de Deus. Deixe as desculpas e as infantilidades e caminhe para a maturidade, mediante o reconhecimento de seus erros diante de Deus e dos outros. Permita-se humildemente ser transformado. Diplomacia. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Fomos criados num sistema de vida em que devemos exercer sempre a diplomacia nos relacionamentos. Aprendemos que nunca devemos desagradar ninguém. É importante saber que o respeito e a amabilidade são características de Jesus, qualidades belas e louváveis, mas Cristo jamais se deixou intimidar pela ideia de que nunca deveria desagradar a ninguém. A prioridade de Jesus não foi agradar homens, mas sim ao Pai. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço julgo. O mesmo juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. João 5,30. Viu só, meu irmão, minha irmã? Não é para estar aí agradando a todo mundo, não. Para com isso. Aquele sentimento lá, tem que agradar esse, tem que agradar aquele. Nada disso. Tem que agradar ao Senhor. Tu agrada ao Senhor, somente a Ele. Quantas vezes nos submetemos a situações erradas, perversas ou contaminadas pelo pecado, por medo de passar vergonha ou de contrariar aqueles que amamos ou com quem convivemos. Concordamos em ouvir piadinhas indecentes para não sermos desagradáveis. Toleramos certos comportamentos para não ferir a diplomacia. E fazemos muitas concessões nesse sentido. Nosso coração, porém, deve buscar o de Deus. Pergunte-se sempre: isso agrada a Deus? Isso glorifica a Deus? Não tenha a diplomacia como prioridade de sua vida. Infelizmente, longe de ser bela, a diplomacia pode estar refletindo falsidade e sendo permissiva ao pecado.
Viu só? Paulo ratificou isso. A verdade é que nunca usamos a linguagem da bajulação como sábeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. A primeira de Tessalonicenses 2:5. Então não pratica diplomacia, meu irmão, minha irmã. Eu sei de cristãos evangélicos que conhecem da palavra, que nasceram de novo. Já não são mais bebês na fé. E por causa da diplomacia, caem em pecado. O sujeito, em vez de estar lá com os irmãos em Cristo, frequentando a igreja evangélica, a igreja de Cristo, está lá indo na igreja católica. Preciso falar mais? Diplomacia está errado. Cuidado. Está permitindo aí, hein? Está aí escrito na palavra. Reflete nessas palavras aí. Tem que agradar ao Senhor, não aos homens. Cuidado. Diplomacia. Que vergonha. Rodeios. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Provérbios 14:2. A mentira em forma de rodeios acontece quando nunca se consegue falar a verdade de forma clara e direta, devido ao medo de sofrer as consequências ou restrições que a verdade poderá causar. Por causa do terrível medo da confrontação, acabamos por contar apenas superficialmente aquilo que deveria ser plena e profundamente expostos. Pessoas que dão voltas ou que comem pelas beiradas são covardes para viver e encarar a verdade. Elas estão sempre na periferia da verdade. Não tenha medo de ser direto e falar a verdade. Lembre-se de que Deus se agrada da verdade. Isso é o mais importante. Restrições mentais. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar a casa do Senhor. Viu só? Vai adorar na casa do Senhor e não na casa onde não é do Senhor. Tô te falando. Depois não vem reclamar. Todas as palavras que eu te mando lhes digas, não omitas nenhuma palavra sequer. Tá se alimentando ali da onde não é para se alimentar. Que vergonha. Muitas vezes nos vemos em situações nas quais precisamos lidar com as pessoas de forma bastante direta. Quando isso ocorre, não raro pensamos: não me envolverei, pois não tenho nada a ver com isso. Isso é uma restrição maligna em nossa mente. Uma forma de fugirmos da verdade. Sabemos que precisamos agir e abrir a boca, mas não tomamos qualquer atitude. O problema é que isso é uma forma de pecado. Precisamos de sabedoria de Deus sobre quando devemos nos calar e quando devemos falar. Mas se você se omite quando deveria falar, está sofrendo uma restrição mental. Há diversos exemplos bíblicos desse tipo de mentira. Eli foi irresponsável quanto ao pecado de seus filhos e assumiu uma postura de não tratar aquele erro e confrontar. Seu fruto foi a desonra de sua descendência a Deus. Jeremias recebeu a expressa ordem de não omitir nada que deveria falar a Judá. Jonas foi omisso e covarde. Já Natã disse a verdade a Davi, e sua atitude foi correta aos olhos de Deus, o que levou o rei ao perdão de seus pecados. Não quero dizer com isso que devemos colocar o dedo na cara de todo mundo, distribuindo verdades como bem quisermos.
Não é esse o ponto. Quando somos investidos de autoridade e temos uma clara direção de Deus para lidar com certas situações e confrontá-las, não podemos ser omissos. Do contrário, pecamos. Falsa apreciação. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Salmos 12, 2. Quando precisamos de favores, encontramos como formas de obter das pessoas o que desejamos a falsa bajulação e a falsa apreciação. Você pode nem gostar dessa pessoa, mas abre seu melhor sorriso e lhe agrada, até conseguir o que quer. Quantas pessoas falam bem de seus chefes, patrões e pastores publicamente, mas nos bastidores são críticos, maledicentes, difamadores. Quantos vivem de amar aparentemente e odiar pelas costas? Elogie sinceramente e não expresse uma apreciação que não existe. Quanto à maledicência, abandone-a. Maquiagens. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos dizem: não servireis ao rei da Babilônia. É mentira o que eles vos profetizam. A maquiagem é bem representada pelo caso dos amigos de Jó, que besuntaram a verdade com a mentira. Esse tipo de problema ocorre quando passamos uma maquiagem na verdade para que ela não pareça tão dura. É o mesmo caso dos profetas no tempo de Jeremias, que falavam aquilo que era agradável ao povo ouvir, mas não a verdade de Deus. Agora vamos falar das dissimulações e disfarces. Tipo de mentira. Essas são formas de mentiras que aparentam verdade. Por exemplo, na frente de determinadas pessoas nos comportamos de uma forma, mas na frente de outras temos uma postura muito diferente. Muitos de nós têm determinado procedimento na igreja, outro no trabalho e um terceiro em casa. É o tal do bipolar, esse aqui é o tripolar. Ele é uma coisa no trabalho, ele é coisa em casa, outra coisa na igreja. Devemos ser constantes, tendo um só proceder. Aquilo que somos devemos ser 24 horas por dia. Se caminhamos de forma incoerente é porque vivemos uma grande falsidade de caráter, o que precisa ser corrigido pelo Espírito Santo. Paulo diz em Gálatas 2, 11 ao 13, que Pedro estava dissimulando com os gentios. Na presença de Paulo, Pedro era um, e na ausência de Paulo, era outro com os gentios. Do mesmo modo, frequentemente muitos de nós se disfarçam de algo que não são, vestindo máscaras psicológicas. Muitas vezes queremos parecer o que não somos. Aparentamos uma santidade que não temos e ocultamos a nossa verdadeira identidade, a realidade de quem somos por trás dessas máscaras, que são um grande impedimento da transformação do nosso caráter à imagem do caráter de Jesus. Tire todos os seus disfarces. Seja verdadeiro e sincero. Seja o homem ou a mulher que Deus o chamou para ser. A covardia, outro tipo de mentira. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Muitas vezes é preciso coragem para dizer a verdade. Infelizmente, muitas pessoas não dizem a verdade por medo das consequências. Elas
Temem que possam sofrer prejuízo ou alguma perda, que os amigos ou a família se aborreçam e que o chefe as persigam. O mentiroso quase sempre é covarde. Justificar a mentira por medo das consequências não torna a mentira menos destrutiva. Quando você oculta a verdade por medo do que possa acontecer, estará, na verdade, sujeito a sofrer um dano ainda maior, porque está pecando. Há pastores que não falam a verdade em seu púlpito, com medo de que os irmãos o persigam. Infelizmente, esses homens não estão sendo úteis nas mãos de Deus, já que passaram a ter mais temor dos homens do que do Senhor. Se você sabe o que Deus quer, mas manipula a sua palavra, é covarde e mentiroso. Os exageros, outro tipo de mentira. Em Lucas 14:11 diz assim: Pois todo o que exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Nem sempre mentimos no sentido de depreciar ou de prejudicar alguém. É fácil encontrar nas igrejas pessoas que mentem falando bem de si, dos líderes, da denominação, mas elas não mentem por falar bem, mas por falar bem com exageros e superlativos. Há testemunhos de pessoas que exageram os problemas e tornam a bênção tão mirabolante que esquecem que estão, na verdade, ofendendo Deus com suas mentiras. Tenhamos cuidado com os superlativos. Mais outra mentira. Conformismo com a injustiça. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: serás morto. Mesmo que você tenha que morrer, diga a verdade. Não se conforme com a mentira nem com a injustiça. Caminhe na verdade. Este país precisa de profetas, homens que se levantem, digam a verdade e não se conformem com menos do que a verdade. A verdade precisa ser dita e vivida, meus irmãos, minhas irmãs, mas existe um jeito certo de dizer a verdade. Não adianta nada proclamarmos a verdade se a motivação, o fundamento sobre o qual fazemos isso não é o amor. Dizer a verdade sem um coração cheio de amor é farisaísmo. A verdade se torna fraca, uma arma para ferir, não para curar. Logo temos de dizer a verdade, sim, mas da maneira certa. A forma correta de proclamar o que é verdadeiro é com um coração cheio de amor. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4:15. O que estabelece sua autoridade no mundo espiritual é a prática da verdade em amor, pois ao agir dessa maneira, o Senhor derrama graça sobre sua vida. Só o amor muda as pessoas. Então, quando for preciso dizer uma verdade, diga em amor e pessoas serão transformadas. Jesus, a expressão máxima do amor, era a personificação viva de tudo o que dizia. Não havia nele qualquer mentira, nem no que falava, nem no que vivia. Há quem faça um monte de coisas em nome de Jesus, mas tudo não passa de mentiras, pois não há fruto. E é pelos frutos que você identifica se as pessoas vivem de aparência ou não. Somente o agir do Espírito Santo pode quebrar essas máscaras e fazer que tais indivíduos se arrependam.
Quando a luz de Deus entra na vida de alguém, ele se arrepende e percebe que pode começar de novo, com uma nova realidade, uma caminhada em novidade de vida e em verdade. Para que essa rotina de mentira seja eliminada, pode ser necessário muito jejum e meditação na palavra de Deus, pois o jejum promove um quebrantamento da carne, que se rende ao espírito, e a meditação renova a nossa mente, fazendo que passemos a pensar como Deus pensa, de modo alinhado à sua palavra. Precisamos buscar a verdade em amor, para chegar ao patamar desejado por Deus, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura de plenitude de Cristo. Efésios 4:13. Muitos podem pensar que isso é inalcançável, ou que é algo pertinente e somente a alguns poucos seres superespirituais. Porém, se acreditarmos que isso não pode ser alcançado, essa crença nos manterá abaixo daquilo que o Senhor tem para nós. A palavra diz, até que todos, isto é, eu e você, estamos incluídos nessa promessa. É possível alcançar a plenitude em Cristo, se caminharmos plenamente na verdade expressa da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Viu só, meu irmão, minha irmã? O jejum é importante. Enfraquece essa carne aí. Essa carne, os desejos da carne, tu enfraquece fazendo o jejum, praticando o jejum. Quando a gente jejua, tu sabe o que acontece? Anatomicamente, humanamente falando, o sangue nos rins, ele é purificado. Ele é ali passado pelo filtro, que é o rim. Ou seja, as impurezas, ele vai filtrar nos rins. Aí a água vai para a bexiga, não é verdade? A água vai para a bexiga, ali é filtrado o sangue. E nos intestinos, a água, ela é absorvida nos intestinos. Você sabia disso? No intestino grosso. E humanamente falando, quando tu come, o alimento vai para o estômago e ocorre a digestão. E o líquido, as impurezas, fica no sangue. Quanto mais tu come, mais impurezas vai para o sangue e é filtrado pelos rins. E quando tu para de comer por um certo tempo, o que acontece? Tu pode tomar o teu líquido, água, né? Os rins vão estar filtrando o sangue. E as impurezas vão diminuindo no teu sangue, pois tu não está te alimentando, tu está te alimentando só de água. Lá o estômago, o líquido que tu bebe, água, vai para o estômago. Aí de lá ele vai para os intestinos, para o intestino grosso é absorvida a água. E ali vai para o teu sangue. Aí do teu sangue os rins, o rim filtra o sangue e elimina a água. A água vai para a bexiga e tu urina. Ou seja, o teu sangue está menos impurezas. Interessante, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Por isso que o jejum é interessante. O jejum tem que ser praticado. Enfraquecer essa carne, esses desejos da carne. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, quando tu falar a verdade, ora ao Senhor e fala com amor. Espero que você que tenha escutado as verdades dessa mensagem, é por amor e com amor em Cristo que eu falei ao teu coração. Não fica bravo comigo, viu, meu irmão, minha irmã?
Não fica bravo comigo. A verdade que você escutou foi com amor e pelo amor em Cristo Jesus que eu tenho por você. Espero que você tenha gostado dessa mensagem. Permanece em Jesus e agradece ao Senhor pela salvação. Fico por aqui e alegrem-se no Senhor. Jesus te ama.